Ele chegou ao Brasil ainda no período colonial, trazido pelos portugueses. Ao longo do tempo, conquistou o criador nordestino, principalmente por causa de sua rusticidade. Atualmente, algumas entidades estão trabalhando para resgatar a sua genética e também reintroduzir a raça no Brasil. Estou falando do curraleiro pé duro. Bovinos que têm dupla aptidão podem ser utilizados tanto para a produção de carne como também de leite. Para falar mais sobre o assunto, o Expedição Agro de hoje recebe aqui no estúdio o pecuarista Luzardo Soares. O doutor Luzardo é também o presidente da Associação de Bovinos Curraleiro Pé Duro. Muito bom dia para o senhor, doutor Luzardo. Seja bem-vindo aqui ao Expedição Agro. Bom dia, satisfação. Vamos falar então sobre o curraleiro pé duro. O senhor tem, junto com outros pecuaristas, feito um verdadeiro trabalho de resgate da raça. Como é que tem sido esse trabalho ao longo dos últimos 20 anos, em especial? E gostaria que o senhor contasse, no contexto do Piauí. Primeiramente, esse resgate foi incentivado pela Embrapa, numa fazenda Otávio Domingues, em São João do Piauí, sobre a batuta do professor Herculano Carvalho, isso há 40 anos. Uhum. Os animais estavam praticamente extintos, com o advento de raças, em tese, mais nobres, e com o tempo o gado praticamente ficou extinto, porque foram abatendo os reprodutores e utilizando apenas as fêmeas da raça curraleiro pé duro, que na época era chamada apenas de pé duro, gado comum, gado crioulo, gado laranja. E com o melhoramento, vamos dizer assim, e o aumento da produtividade desses animais, eles saíram do risco de extinção. E nós começamos a trabalhar a formalização de uma raça. Ele primeiro foi patrimônio cultural piauiense, aí montamos uma associação, na época eu ainda não criava, e abnegados criadores como o João Costa, o Zé Dantas, o Dr. Marcos Medeiros, João Claudino, Guilherme Melo, o Luiz Lobão, enfim, aqui no Piauí havia criadores que disseminaram, devido até a um diletantismo, uma paixão pela raça. Mas depois eles foram vendo que era interessante também o conteúdo econômico. Foi aí onde nós conseguimos, no final de 2012, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a regularização da raça. Sim. E criamos a Associação Nacional de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé Duro. E nós passamos a sediar aqui em Teresina, no Piauí, a associação. A raça, como ela estava muito disseminada, a gente precisava, como gestor de seus destinos, obter os melhores animais. Nós não podemos simplesmente registrar um plantel base e que, eventualmente, um animal base, sem uma avaliação genética, poderia não dar bons resultados. Nós sabemos, por exemplo, que a maioria das vacas produz o leite A2A2 ou A2A1, que não dá intolerância à lactose, isso é muito importante. E sabemos que tem uma carne saborosíssima, uma carne que é marmoreada, que tem a gordura entremeada, E a partir disso, fomos selecionando os melhores animais e fazendo um trabalho de melhoramento, mas de formiguinha. Foi quando nós tivemos a necessidade de partir para biotecnologias, de fazer o exame genético do animal, de fazer DNA de todos os animais, de fazer beta-caseína de todos os touros para saber qual daria ou não intolerância à lactose ou não. E partir melhorando uma linhagem para leite e partir melhorando outra linhagem para carne. Porque o leite sempre foi uma grande paixão do nordestino. E dessa forma, nós vamos registrando, medindo, pesando os bezerros desde quando nasce, para dentro de um programa de melhoramento genético, vinculado à Associação Brasileira, escolher os melhores animais. Infelizmente, nós não temos animais suficientes para ofertar para o mercado, para fazer ou cruzamento industrial ou participar de um programa de uma nova raça ou de um novo projeto como o Taurino Tropical ou Boi Tropical ou Composto Montana, enfim. Mas a genética vem nos ajudando e quando a gente consegue, por exemplo, produzir embriões de uma vaca de excelente qualidade, que antes só poderia gerar um bezerro ao ano, de uma hora para outra você, com barriga de aluguel, pode gerar 10, 15 bezerros ao ano. Isso é muito importante, porque vai disseminar
com mais celeridade, os melhores animais dentro da própria raça. O mais importante é identificar, bem, vamos cada vez mais melhorar dentro da própria raça, sem inseminação ou mistura com nenhuma outra raça, seja ela taurina ou zebuína. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para usar com cruzamentos genéticos industriais ou na formação de compostos de várias raças, ele tem, em virtude dessa heterose, um produto muito melhor para o que você se propõe a fazer, seja em relação a leite, seja em relação à carne. Como é que ele se comporta aqui a nossa região? A gente sabe que o ambiente influencia muito. O Piauí, o Maranhão, enfim, essa região aqui de estados nordestinos mais próximos do Piauí, são ambientes ideais para o gado corraleiro pé duro? Eu penso que sim. O gado corraleiro pé duro, para a caatinga, eu não tenho dúvida de que é o melhor. E a caatinga, por incrível que pareça, Emanuel e meu príncipe Francisco, por incrível que pareça, é um solo rico em minerais. Aparentemente, você vê que está seco o Nordeste, ali a natureza, falando grosso, na época de secura, realmente fica daquele jeito, mas eles comem as folhas secas. Eles comem as ramas, assim que começa a chover e aparece. Eles selecionam o pasto nativo, eles comem as estilosantes, aquelas florzinhas, ele come o capim nativo, como o capim mimoso. No verão ele come o capim agreste, que ainda está verde, que é só bucha. Ele come as frutas silvestres, todas elas, come manga, come caju, cospe fora a castanha do caju e o caroço da manga e não se engasga. Sim. Então ele é muito melhor adaptado, vamos dizer assim, porque nasceu e viveu assim. É um sobrevivente, como você falou. É um sobrevivente. E vive bem, e vive gostando. E eu perguntei você pode botar ele no meio do gado, do pasto feito e do pasto nativo agora, ele não corre para o pasto plantado. Ele vai para o pasto nativo, para a Maria Pretinha, para o criuli, para o murici, para o chumbinho, enfim. Ele vai para as frutazinhas nativas, para a guabiraba, a fruta da época, e também para o pasto, é como se ele estivesse comendo uma salada. Talvez por isso, essa variedade de comida faça com que a sua carne também tenha um sabor mais agradável. Eu perguntei sobre essa facilidade de datação, até porque o próprio Piauí a gente tem o semiárido, que é uma região ali, Picos, Oeiras, São Raimundo Nonato, é uma região que nos meses de agosto, setembro, outubro é extremamente seca. É verdade, é por isso que essa fazenda experimental foi escolhida para ser em São João do Piauí. Sim. Essa fazenda experimental da Embrapa, que ainda hoje existe. E o professor Herculano Carvalho foi muito feliz nesse projeto. E que depois contou com a colaboração de inúmeros criadores, como eu me referi. E a Embrapa sempre foi, e será e continuará sendo uma grande parceira da nossa associação. Mas o pé duro, eu queria que ficasse bem claro isso. Ele já provou o que tinha que provar. Sim. Francisco José, o pé duro não precisa provar mais nada. O corraleiro pé duro já disse, olha, eu sei viver em lugar inóspito, eu sei viver no lajeiro, eu passo 30 dias sem beber, comendo mandacaru, do jeito do bode, por exemplo. Mas se você pegar um bode e soltar num pasto bom, ou um pé duro e soltar num pasto bom, para ele vai ser melhor. Então, como eles atrofiavam de tamanho, porque sempre se pegou o gado considerado mais nobre e colocou no local de melhor comida, e o pé duro sempre nos piores lugares, aquilo também foi atrofiando. Matavam os animais mais fortes, de melhor posterior, aquilo também foi deixando os animais com menor posterior para serem reprodutores. Então isso também foi comprometendo e fazendo uma seleção inversa de pioramento da raça, vamos dizer assim. Que depois, há uns 20 anos, desse trabalho do doutor Herculano, na Embrapa, foi que a gente conseguiu ir selecionando de volta os melhores animais da raça para fazermos um melhoramento dentro dela mesma. E depois, alguns desses animais estão sendo utilizados, estão sendo primeiro avaliados. Porque não adianta também você ter um animal muito formoso, muito bonito e com pouco marmoreio na carne. Que o leite não seja de excelente qualidade. Aquele, infelizmente, passando pelo programa de melhoramento genético, ele vai ser abatido, ele vai ser tirado do rebanho. E um animal, muitas vezes, de pequeno porte, mas tem uma carne saborosíssima, porque já foi provado isso, com os filhos temos o DNA de quem sai e quem é abatido eventualmente, e que também produz uma boa qualidade de leite, por que não? Partindo desse ponto de resgate, de melhoramento, e agora? Qual que vai ser o próximo passo? Nós estamos fazendo um trabalho junto à Universidade Federal do Piauí,
e a Universidade Estadual do Piauí, com o professor Lindenberg, de implementação desse programa de melhoramento genético, que vai ser o GenePlus, o mesmo que é utilizado no taurino tropical, que foi em parceria com a Embrapa de Minas e que é um programa, um software norte-americano, que é muito bem avaliado no meio pecuário. É um programa de melhoramento que, para produzir depois um SAPE, né, que é um certificado de produtividade, e não só o selo da carne, mas a produtividade daquela carne, em termos de quantidade e qualidade. Segundo ponto, disseminar a raça. Para isso, eventualmente, nós vamos precisar de tecnologias de reprodução, e já começamos, alguns criadores já começaram isso, e também adquirir mais associados à nossa associação. Nós temos criadores no Pará que têm plantéis de 2.000, 3.000 cabeças de gado. Isso é considerado muito pouco quando você leva em consideração criadores de gado Nelore aqui no Maranhão, fazendas com 20.000, com 30.000, com 50.000 cabeças de gado. Mas para uma raça como a nossa, que saiu em tão pouco tempo desse risco de extinção e que já está em um padrão de melhoramento genético, os próprios criadores de Nelore, que compõem mais de 90% do rebanho nacional, eles estão curiosos. E muitos mesmo perguntam, como é que a gente consegue um sêmen de um animal desse? Como é que a gente consegue um tourinho? Vamos fazer uma experiência, porque eles sabem que o curraleiro pé duro tem uma qualidade de carne muito boa, considerando o seu marmoreio. A vantagem do gado curraleiro pé duro também, que eu considero, a soja num preço absurdo, o milho num preço absurdo, e cada vez crescendo mais. Todas as commodities subiram de preço, o trigo subiu de preço, mais que dobrou. Então, eu acho que tem medo, a população ou o mercado tem medo da escassez ou da falta de fornecimento, e essas commodities têm subido muito de preço. E aí, o nosso curraleirinho entra em ação de novo. O interessante é que as pessoas, às vezes, têm medo de fazer conta. Ele olha para um animalzão bonitão e diz, opa, esse aqui. Mas aí a estrutura de curral tem que ser mais cara. A estrutura de brete, com tronco balança, com vaqueiros, com mais medicamentos, enfim, com mais vermífugos. As ervas daninhas também, você não anda perdendo o curraleiro pé duro por intoxicação. Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. O manejo do gado, ele é mais dócil. Ao entrar num curral, você não tem que ficar se escondendo. E as cercas não precisam ser aquelas cercas com arame liso e mourões de 5 em 5 metros. Então, tudo você colocando na ponta do lápis, na hora de estruturar e montar uma fazenda, e depois tocar esse gado e manejar esse gado, é o que vai fazer a diferença. Por isso que eu acho, como vocês perguntarem, eu acho que é o sentido dessa entrevista, é mostrar para o piauiense, para o nordestino, que uma raça, pelo menos que está na disputa, que temos uma opção nossa, piauiense, nacional, brasileira, de formar rebanhos locais plenamente adaptados e com um valor econômico agregado que compensa que seja criado. E para finalizar, Francisco e Luzardo, quem nos assistiu, quem viu toda essa aula sobre a raça curraleiro pé duro, vocês expõem esses animais na nossa Expoap, né? Todo ano, em dezembro, tem o pavilhão da associação, vários criadores expõem essa raça, estão lá à disposição para quem quiser conhecer mais da raça, pode visitar lá na Expoap. Sim, há muito tempo a gente já vem participando desse processo de exposição na Feira de Exposição Agropecuária. Nós temos 2 galpões, ainda os mais tradicionais, né, de telha de cerâmica e de madeira, ao lado do Tateçal. E todos os anos, quando há 2 feiras, a gente apresenta, tanto na Expo Teresina como na Expoap. E a nossa intenção é participarmos esse ano novamente, e para mostrar os melhores animais que vão evoluindo. Eu não sei se você notou isso, mas quando a gente começou a mostrar esse gado, lá atrás, era motivo até de chacota e de piada. Não tinha manejo, era correndo para um lado e para o outro. Era um espetáculo para a Expoap, a parte, olhar a chegada do pé duro, que na época era chamado só de pé duro. Moço, era carreira, era confusão danada. E aí, de uma hora para outra, eles foram pegando mais trato, mais manejo. Chegamos a fazer, inclusive, o primeiro julgamento.
E aí a gente fica no Tatersal ali do lado fazendo uma apresentação, participou de leilões lá na Expoap também, já levamos lá para Piripiri. Sim. E hoje quando a gente olha e acompanhou o tanto que esse gado evoluiu em tão pouco tempo, sabe que ele tem muito mais para mostrar ainda. A raça agradece o trabalho que vem sendo desenvolvido para ela e ela responde muito bem. Zado, não poderíamos de forma alguma deixar de falar do gado curraleiro pé duro sem contar com essa sua presença aqui no estúdio. Queremos agradecer a vinda aqui ao Expedição Agro de hoje. Não, eu que agradeço a atenção de todos, cumprimento a todos os criadores, cumprimento a toda a audiência, né, e aos telespectadores. E espero que esse programa se desenvolva com temas tão interessantes como esse e que nós estaremos sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.